Olá, povo de Deus, quinta-feira da quarta semana do tempo do Advento, 24 de dezembro de 2020, véspera do Natal. A nossa reflexão de hoje é a partir de 2 Samuel 7, de 1 a 5, 8b a 12, 14a e 16. E Lucas 1, de 67 a 79. A primeira leitura é a mesma do domingo passado, quando comentamos a controvérsia sobre aqueles dois grupos que tinham perspectivas antagônicas em relação à construção do templo. Para alguns, parecia que fazer uma casa para o Senhor era o mesmo que querer controlá-lo, trancafiando Deus num só lugar. Ora, argumentavam que o Deus de Israel era um Deus nômade, que fazia história junto com seu povo na caminhada, guiando, indo sempre à sua frente. Porém, havia o outro grupo que julgava Deus merecedor de uma casa tão bonita como era o palácio do rei Davi. E argumentavam que se o rei morava num palácio, como Deus poderia continuar morando numa tenda, pois esse era o espaço em que se encontrava a Arca da Aliança. O nosso texto mostra Davi já bem instalado, gozando de um tempo de uma certa paz e progresso, e nessa circunstância Deus promete a Davi uma dinastia perene, garantindo-lhe uma descendência longínqua. O rebento que vier de Davi será considerado um filho do Senhor. Assim diz a profecia: eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. A tua casa e o teu reino permanecerão para sempre diante de mim, e o teu trono estará firme para sempre. Essa promessa de Javé não diz respeito diretamente a Salomão, filho de Davi, mas transcende essa realidade a tal ponto que se torna um texto aplicável mais tarde a Jesus, que também será chamado filho de Davi. Davi quer dar uma casa ao Senhor, fixando-o no espaço. E Deus responde a essa proposta, revelando-se um Deus da história, da casa considerada como família, descendência. A casa que Davi quer construir privilegia o conceito de espaço. A casa que vem da resposta de Javé privilegia o conceito de tempo, de história, de descendência. Com a resposta de Javé, fica claro que a salvação não vem de um templo construído com pedras e mãos humanas, mas da aliança com Deus, a quem tudo pertence, à humanidade e à história. Lucas 1, de 67 a 79. Lucas já nos presenteou com o cântico do Magnífica, que saiu dos lábios de Maria, louvando o Senhor e revelando que Deus é capaz de fazer uma reviravolta histórica em favor dos pequenos e dos pobres. Hoje Lucas nos dá o cântico de Zacarias, conhecido como Benedictus. Zacarias, como Maria, ficou cheio do Espírito Santo e fez um cântico que bendiz a Deus por sua intervenção na história em favor do povo de Israel e profetiza sobre João Batista. Na primeira parte do cântico, temos uma recordação da história de Israel, onde Deus resgata seu povo por meio de sua visita redentora. Com essa visita, Deus liberta Israel de todos os inimigos e das mãos de todos os que o odiavam. Desta maneira, Deus revela sua misericórdia, lembrando-se da aliança feita desde o tempo de Abraão. E uma vez libertos por Deus, o povo assumiu o compromisso de servir a Deus em justiça e santidade todos os dias da vida. A aliança sempre tem as duas partes, a de Deus e a do povo.
Da parte de Deus, a fidelidade é segura, permanente, e isso é o que leva Zacarias a bendizer a Deus. Da parte do povo, são inúmeras as infidelidades, que vão necessitar sempre da misericórdia de Deus. Agora, a profecia em relação a João Batista diz assim: e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás à sua frente a preparar os seus caminhos, para dar a conhecer ao seu povo a salvação pela remissão de seus pecados, graças ao coração misericordioso de nosso Deus, que das alturas nos visita como sol nascente, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir nossos passos no caminho da paz. Com Zacarias ainda estamos nos velhos tempos da antiga aliança, mas, movido pelo Espírito, ele é capaz de vislumbrar o sol nascente, o Senhor que nos visita, inaugurando uma nova aliança, da qual seu filho João Batista será o precursor. O Messias irá, por fim, satisfazer todo um tempo de longa expectativa, de espera da redenção. O cântico tem Cristo também aí, é ele o sol nascente. A gente pode dizer que é um cântico nessa perspectiva cristológico, porque Cristo é o protagonista da libertação alcançada pelo povo por meio da misericórdia do Senhor que vem visitá-lo. Cristo é a luz que ilumina todos os que estão nas trevas e nas sombras da morte. Na primeira parte do canto, a luz é o Senhor da história, e na segunda parte do cântico é o Messias, é Jesus. Estamos às portas das celebrações natalinas. Já sentimos o Emanuel no meio de nós. Mas quem é, afinal, Cristo para todos nós? Pode parecer escandaloso afirmar que nem todos os que professam a fé em Cristo creiam no mesmo Cristo, verdadeiramente. A distância do evento, da passagem de Cristo em carne e osso no homem de Nazaré, vai permitindo uma série de interpretações de quem ele realmente era. Uma volta aos evangelhos é muito importante, mas não nos iludamos, pois com o mesmo evangelho nas mãos podemos anunciar Cristos diferentes. Como bem descreve Michael Amaladós, os primeiros cristãos experimentam e confessam Jesus Cristo como um Senhor divino humano. Jesus é o Senhor. Eles o cultuam, rogam a ele. Os evangelhos evocam a vida e a obra de Jesus precisamente para justificar essa fé-visão. Como diz João, perto do fim de seu evangelho, estes escritos foram feitos para que possais crer que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Jesus é o Senhor. É a imagem dominante da igreja primitiva, mas, ao tentar justificá-la, os evangelhos evocam outras imagens. Elas são definidas pelo contexto histórico, cultural e teológico onde eles estão sendo escritos. Um dia o próprio Jesus fez uma pesquisa para saber o que diziam sobre ele, perguntando aos seus discípulos: o que o povo anda dizendo que eu sou? Um dos profetas foi a resposta, e quando Jesus muda a pergunta e diz aos discípulos: e para vocês, quem eu sou? Pedro lhe diz: tu és o Cristo. Então, profeta, o Messias, o ungido, o Cristo. Também temos 4 evangelhos e não um só. E os 4 evangelhos apresentam Jesus com características bastante diferentes. Assim percebemos que foram criadas inúmeras imagens sobre Jesus já no seu tempo. E depois de 2000 anos, continuamos multiplicando imagens de Jesus. Uns acentuam o Jesus sofredor, o Jesus da paixão e cruz.
Outros acentuam o Cristo ressuscitado, vitorioso. Parece que há uma certa dificuldade de destacar o Jesus histórico como homem de Nazaré, filho do carpinteiro José e da menina Maria. Agora, no Natal, vamos tentar nos aproximar do mistério da encarnação e não nos escandalizarmos porque Deus se fez menino, se fez frágil e veio fazer história com seu povo. Um beijo no seu coração.